Agora, pessoal, as questões de 35 a 38, que são sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Portanto, a primeira providência é a gente fazer uma breve revisão desse conteúdo. Bora lá? Bom, então tá, pessoal. Aqui está o triângulo retângulo. Quando a gente diz que um triângulo é retângulo? A gente diz que um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo de medida 90 graus, um ângulo reto, notacionado por esse quadradinho aqui, ó. Portanto, esse triângulo é um triângulo retângulo. O que a gente precisa saber dos triângulos retângulos? O seguinte, o lado oposto ao ângulo reto, tá vendo? Aqui está o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa. Portanto, esse azinho aqui, ó, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Os outros dois lados, B e C, a gente chama de catetos. Combinamos assim então. Ou nenhum triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa, os outros dois lados a gente chama de cateto. Muito bem. Bom, que mais a gente precisa combinar aqui, pessoal? O seguinte, olha só. Inicialmente, vamos olhar aqui para o ângulo B, olhando aqui para o ângulo B. Em relação a esse ângulo B, observe que esse cateto Bzinho está à sua frente, o cateto Bzinho está à frente do ângulo B. Portanto, a gente vai dizer que, em relação ao ângulo B, o Bzinho é o cateto oposto. Na mesma linha de raciocínio, esse cateto C está ao lado do ângulo B, e algo que está ao lado a gente diz que é adjacente. Portanto, o cateto C é o cateto adjacente em relação ao ângulo B, tá? Então, em relação ao ângulo B, cateto oposto, cateto adjacente. Agora vamos olhar para o ângulo C. Em relação ao ângulo C, o que a gente observa? Que o cateto Czinho está à sua frente, portanto, o Czinho vai ser o cateto oposto. Os papéis vão trocar. E o Bzinho, ó, está ao lado do ângulo C, portanto, o Bzinho vai ser o quê? O cateto adjacente. Em relação ao ângulo C, Czinho, cateto oposto, Bzinho, cateto adjacente. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber das definições das razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente. Primeiro, o seno, pessoal. O que é o seno? Qual é a definição de seno no triângulo retângulo? Seno de um ângulo agudo, né? Esse ângulo tem que ser um ângulo agudo, é a razão, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Não esqueça disso. Seno é a razão, é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Portanto, o seno do ângulo B, olhando aqui para o ângulo B, ó, vai ser a razão entre o cateto oposto, Bzinho, e a hipotenusa. Então é B sobre A. Está aqui, ó. Seno do ângulo B, B sobre A. Seno do ângulo C agora é a razão entre o cateto oposto, Czinho, e a hipotenusa, A. Então está aqui, ó. Seno do ângulo C, C sobre A. Essa é a definição de seno no ciclo trigonométrico. É a primeira razão trigonométrica. A próxima razão trigonométrica é o cosseno. O que é o cosseno no triângulo retângulo, pessoal? O cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Não vá confundir. Seno, cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Portanto, o cosseno do ângulo B vai ser o quê? A razão entre o cateto adjacente, observe que o adjacente aqui agora é o Czinho, e a hipotenusa. Então, cosseno do ângulo B, C sobre A. Está aqui, ó. Cosseno do ângulo B, C sobre A. Na mesma linha de raciocínio, cosseno do ângulo C é a razão entre o cateto adjacente, Bzinho, e a hipotenusa. Então é B sobre A. Aqui, ó. Cosseno do ângulo C, B sobre A. Por fim, a gente define também a tangente de um ângulo. A tangente é a razão, é a divisão, é o quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente, cateto oposto e cateto adjacente. Então, olhando aqui para o ângulo B, como é que vai ficar a tangente do ângulo B? É a razão entre o cateto oposto, Bzinho, e o cateto adjacente, C. Está aqui, ó. Tangente do ângulo B, B sobre C. E a tangente do ângulo C é a razão entre o cateto oposto, C, e o cateto adjacente, B. Então é C sobre B. Está aqui, ó. Tangente do ângulo C é C sobre B. Essas são as três razões trigonométricas que a gente define no triângulo retângulo. O que mais a gente deve saber do triângulo retângulo? O que deve fluir naturalmente na nossa cabeça quando a gente se depara com um triângulo retângulo? Deve fluir o quê? O Teorema de Pitágoras. O famosíssimo Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Em um triângulo retângulo qualquer, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já ouvi dizer isso? Tenho certeza que já, não é verdade? Em um triângulo retângulo qualquer, a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem, pessoal? Então, feita essa revisão, estamos prontos para e em condições de resolver os exercícios de 35 a 38. Então, vamos lá. Está pedindo para a gente calcular em cada caso, pessoal, o valor de x, considerando 5 casas decimais. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no exercício 35? Eu tenho um triângulo retângulo, na verdade, tem um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de medida 35 graus. Em relação a esse ângulo de medida 35 graus, o x é o quê? Cateto oposto, na verdade, está à frente do ângulo, né, o cateto oposto. E o 10 é a hipotenusa, observa, o 10 é a hipotenusa, está oposto ao ângulo reto. Aí você se questiona, o que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno, na verdade? Aí você vai escrever assim, ó, seno de 35 graus é a razão entre o cateto oposto x e a hipotenusa, que é 10. Excelente. Bom, o que a gente faz agora? A gente multiplica cruzado. Primeiro nesse sentido, ó, 1 vezes x dá x, igual a 10 vezes seno de 35, 10 vezes seno, deixa eu deixar a conta indicada aqui por enquanto, seno de 35 graus. Muito bem. Agora você poderia estar me questionando o seguinte, mas, professor, veja bem, eu só sei os valores de seno de 30, 45 e 60 graus, conforme eu mostrei para vocês em uma aula anterior, que são os arcos notáveis. Como é que eu vou fazer para calcular o seno de 35 graus? Pessoal, de duas maneiras. Ou você consulta uma tabela trigonométrica, onde constam lá todos os valores de seno, cosseno e tangente dos arcos de medida de 0 a 90 graus, ou então usa uma calculadora científica. Eu aqui no caso usei uma calculadora científica, é bem fácil usar, sem problema nenhum, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve ir lá na calculadora científica, digita lá 35, aperta o seno, depois, vezes 10, você vai chegar no seguinte resultado. X é igual a 5,73,576. 576 centímetros. Já arredondado aqui. Tá bom, pessoal? Pronto. Aí está a resposta do exercício 35. O exercício 36 é na mesma linha de raciocínio. O que eu enxergo aqui? Um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo a gente tem, aqui nele a gente tem um ângulo de 40 graus, de medida 40 graus. Em relação a esse ângulo de medida 40 graus, o que o x é? Cateto adjacente, no caso, na verdade. E o 25? Hipotenusa, está oposto ao ângulo reto. O que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Portanto, você vai escrever cosseno de 40 graus é o quê? É x sobre 25. É a razão entre o cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é 25. Multiplicando cruzado, novamente, primeiro nesse sentido, 1 vezes x dá x, igual agora nesse sentido, 25 vezes o cosseno de 40 graus. Agora, pessoal, na mesma linha de raciocínio, a gente precisa calcular o cosseno de 40 graus. Usando uma calculadora científica, Digita lá 40, cosseno, depois vezes 25, você vai chegar no seguinte resultado, 19,15111. 19,15111, o quê? Centímetros. Também já arredondados. Se não me engano, aqui nos dois primeiros itens, a sexta casa decimal é um número menor do que 5, portanto você despreza, não é verdade? Ou seja, o 6 aqui fica 6 mesmo. E aqui também, a sexta casa decimal. Porque se for um número maior do que 5, se a sexta casa aqui fosse um número maior do que 5, o 6 teria que virar 7. Esse é o critério de arredondamento. Tá bom? Vamos lá. Continuando, agora o exercício 37, também na mesma linha de raciocínio, calcular o valor de x. O que a gente enxerga? Triângulo, retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo a gente tem um ângulo de medida 2π sobre 5 radianos. Em relação a esse ângulo, o x é o cateto oposto, o 8 é o cateto adjacente e o que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Portanto, você vai escrever tangente de 2π sobre 5 é igual a quê? A razão entre o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 8. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar
a medida desse arco para grau? Observe que esse arco está medido em radiano. Vamos transformar para grau, fica mais fácil da gente trabalhar. E o que nós combinamos aí em uma aula anterior? Para transformarmos de radiano para grau, quando na medida em radiano possuir o π, basta no lugar de π colocar 180. Então, esse arco aqui vai ser 2 vezes 180 dividido por 5. Olha só, 180 dividido por 5 vai dar 36, então é 2 vezes 36, e 2 vezes 36, 72 graus. Portanto, você vai escrever tangente de 72 graus é igual a x sobre 8. Excelente. Bom, agora o que a gente deve fazer? Multiplicar cruzado, né? Primeiro, nesse sentido aqui, ó, 1 vezes x dá x, igual a 8, no outro sentido agora, 8 vezes a tangente de 72 graus. E o que a gente deve fazer agora? Usar a calculadora, conforme eu já falei para vocês, né? Digita lá 72, tangente, aí toma o resultado e ainda multiplica por 8. Quando você fizer isso, você vai obter 24,62147. 24,62147. Centímetros, né? Aqui, centímetros. Também já arredondado. O que eu quero dizer com isso? Se não me engano, aqui a gente tinha 6 e a sexta casa decimal era um número maior ou igual do que 5. Por isso que, ao arredondarmos, aqui ficou 7. Tá bom? Por fim, a questão de número 38, também na mesma linha de raciocínio. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, nele eu enxergo um ângulo de medida 3π sobre 8 radianos. Em relação a esse ângulo, o 22 é o cateto adjacente, o x é a hipotenusa, porque está oposto a um ângulo reto. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Portanto, você escreve cosseno de 3π sobre 8 é igual a quê? A 22 sobre x. Bom, vamos transformar esse 3π sobre 8 para graus, substituindo o π por 180, acredita em mim que é mais pura verdade, você vai obter 67,5 graus. Cosseno de 67,5 graus. O que eu fiz? No lugar de π, coloquei 180. Vai ficar 3 vezes 180, 540, dividido por 8, 67,5 graus. Igual a 22 sobre x. Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido, x vezes cosseno de 67,5 graus é igual a 22. Portanto, o x vai ser 22 dividido por cosseno de 67,5 graus. Como é que você pode estar calculando isso na calculadora? Assim, pessoal, digita lá na calculadora científica. 67,5. Digitou, apertou cosseno, aí você calculou cosseno. Também tem a tecla 1 sobre x na calculadora científica. Aí aperta a tecla 1 sobre x. Tudo bem? Aí, por fim, você aperta vezes 22. Por que isso? Porque essa fração é o mesmo que 22 vezes 1 sobre o cosseno de 67,5 graus. Então, repetindo aqui para você. Você vai digitar 67,5 graus, apertou cosseno. Depois aperte a tecla 1 sobre x. Aí você vai estar calculando 1 sobre o cosseno de 67,5 graus. Depois, vezes o 22. Aí você vai chegar no resultado, que é 57,48877. Isso mesmo? 57,48877. 877 centímetros. Tudo bem, pessoal?